Próxima notícia é uma pergunta. Salas de descompressão funcionam mesmo? E aí? O que vocês acham? Tem sala de descompressão onde vocês trabalham? Vocês já foram lá? Vocês já usaram? Vocês gostaram? Não gostaram? Eu vou fazer um desabafo hoje aqui sobre um negócio disso. Não sobre sala de descompressão exatamente, mas um assunto que tem aqui no meio. Vamos continuar aqui, daqui a pouco eu faço aqui meu desabafo. Beleza. E pra quem não entendeu, sala de descompressão é aquela sala ali mais pra você dar uma relaxada, né? Então aquela sala na empresa que às vezes tem uma TV, um puff, tem um videogame, tem uma coisa ali pra você, às vezes tem uma rede, você dormir. Então a sala de descompressão é pra você ali se desconectar da pressão do dia a dia do seu trabalho e você relaxar um pouquinho pra recarregar as baterias aí físicas, mentais, né? Sua energia pra você poder voltar ali no gás, né? E esse aqui, no caso, não é uma notícia, é uma informação. Eu sempre falo aqui que Startador Live News é notícia e informação. Até tive um feedback semana do Yuri aí. Yuri não entrou aqui hoje, ou pelo menos não falou no chat. Ele é da nossa comunidade lá no WhatsApp. E ele falou que gosta mais quando tem informação, né? Porque a notícia ele até fica sabendo e tal, mas as informações ele gosta mais. E essa matéria aqui é exclusiva aqui do LinkedIn, né? A pessoa postou num próprio artigo do LinkedIn. Então nem é de um site de notícia ou nada assim. Então, bem interessante para quem for ler depois. É um artigo escrito por uma pessoa aqui falando sobre isso. E teve alta repercussão lá no LinkedIn, né? Isso aí. Então, muita gente ainda não compreendeu bem o significado real das salas de descompressão. Rios de dinheiro são torrados em montagem de uma área, mas a intenção nem sempre é garantir o bem-estar de seus colaboradores. Aliás, já vi muitos chefes controlando o uso de videogames, mesa de sinuca e jogos durante o horário de expediente. Então isso aí é o autor do texto, né? Falando aqui em primeira pessoa. Isso aí. Tô respondendo aqui, pessoal, no chat, porque tem gente ainda comentando da outra notícia, não sei se tem lag aqui. Então, como isso aqui vai ser recortado para fazer o replay, eu tô respondendo aqui só no chat, tá? Beleza. Então, aí é o seguinte, né? A sala de descanso e de lazer foram popularizadas no início dos anos 2000 e teriam como principal foco o ambiente de relaxamento, visando uma possível melhoria do rendimento da equipe e permitindo o uso ao longo da jornada diária. Ou seja, pessoas começaram a perceber que, putz, era muito pesado trabalhar em algumas empresas, as pessoas ficavam mentalmente esgotadas, ficavam cansadas, não conseguiam mais ser produtivas, né? Tem até alguns estudos que dizem que as pessoas são de fato produtivas 4 horas por dia, né? Então nem faria muito sentido a pessoa trabalhar 8 horas, porque às 8 horas o cara não fica trabalhando 8 horas, o cara trabalha um pouquinho, aí para ver a notícia, aí para responder no WhatsApp, aí para vai tomar um café, aí para vai fumar. Então se for juntar ali, somar tudo que ele trabalha de fato, dá mais ou menos umas 4 horas de trabalho e 4 horas que ele meio fica de bobeira, né? Então, para ir relaxando, né? Então muita gente que pede para ir fumar um cigarro, ou pedir antigamente, era para ter 15 minutinhos para arejar a cabeça e voltar, né? Então, pensando nisso, as pessoas começaram a criar essas salas de descompressão dentro das empresas, né? E começou aí meados dos anos 2000, né? Pois é, fala assim, ó. Nessa época, o mundo mudava lá fora, com a tendência de equipes multifuncionais, estruturas projetizadas, somente a abertura dos métodos de liderança, permitindo uma gestão mais participativa e humana. Já no Brasil, tivemos um bombardeio de ideias inovadoras como essas, mas a falta do zelo com a cultura. E as pessoas... zelo à cultura e às pessoas, e levou muitas empresas a meterem os pés pelas mãos. Então eles fizeram isso meio que na modinha, né? Como muita coisa é feita aqui no nosso país, nós sabemos disso, né? Isso aí. Então, eu acho que tá causando um certo alvoroço no chat ali que eu tô vendo subir aqui. Vou dar uma olhada aqui enquanto isso. Tá. Pode ir puxando aí que na volta eu comento. Então é o seguinte, ó, infelizmente muitas organizações ficam cegamente convencidas a investir em ambientes que favoreçam o alívio da pressão de seus times. Mas esse tipo de projeto não pode ser considerado apenas uma estrutura física, né? Então, o deslumbre com os bons resultados no interior fizeram CEOs e departamentos de RH brasileiros abrirem bolsos imaginando que encontrariam um aumento de performance imediato simplesmente para comprar as ideias e ideias enlatadas e despejá-las em suas estruturas. Ou seja, mais uma vez aquilo que a gente chama aqui de copycat, né? Que é você ver alguma coisa no exterior, você fala, nossa, que legal, funcionou lá, por que não funcionaria aqui? Vou fazer aqui igualzinho, porque obviamente, né, o Brasil... Ctrl-C, Ctrl-V... O Brasil é igualzinho aos Estados Unidos, é igualzinho à Europa, não muda nada, porque mudaria, né? A gente sabe a nossa realidade é igualzinha de lá. Então, por que daria errado, né? Então os caras simplesmente pegaram o que eles viram, mais uma vez o olhar superficial, pô, eu vi que tem umas salas ali diferentes, e eu vi que a produtividade da empresa é grande. Então eu vou colocar as salas aqui e ver se a produtividade aumenta. Porém, não viram coisas como cultura, que já foi citado aqui, né? Pois é. Então, vamos pro chat aqui rapidinho. A Valéria falou assim, ó, não tem no meu trabalho. A Amanda comentou, já usei para dormir e de lazer. E não vejo muito sentido quando o tempo é pouco e se tem que usar correndo. Vou falar uma parada que inclusive tem a ver com isso.
O Luiz falou assim, depende, se a pessoa viver numa empresa que possui trabalho embarcado, onde se passa 24 horas por dia embarcado, como o pessoal da Petrobras, que trabalha em plataformas marítimas, vale a pena. Mas aí, né, cara, na verdade a gente está questionando aqui no dia a dia, né? Aí vai ter um horário de trabalho que a pessoa vai parar de trabalhar, né? Mesmo que ela fique na plataforma, vai ter um horário de trabalho, um horário de lazer lá. Aqui a gente está mais discutindo o momento que a pessoa passa de lazer no meio do trabalho. Isso. Tem um pouco de ócio criativo que a gente falou nas lives anteriores. Se você não assistiu, puxa aí da semana passada. Já tem até no replay o pedacinho que fala só disso. É um dos últimos vídeos aqui. Que seria meio que uma coisa do ócio criativo. De você parar um pouquinho, esfriar a cabeça, quando você precisa pensar. Não um trabalho igual uma fábrica, que você fica por produção ali. Mas uma coisa que é um trabalho criativo, você às vezes para um pouquinho, destrava a cabeça e volta e faz. Então, em tese, salas de descompressão teriam essa utilidade também, de você ir lá e dar uma, como eu falo, descompressão. Significa que você já é alguém que está sob pressão. Você vai lá e para um pouquinho para pensar. Porque se você considerar que é do trabalho de produtividade ali, um cara numa fábrica, ele com certeza vai produzir menos. Então, não é muito bom fazer esse tipo de trabalho. O cara, numa plataforma, vai ter separado aí os horários, né? Ele não vai trabalhar 24 horas por dia. A Andréia falou aqui, ó. Na Itapemirim, tinha e eu dormia à tarde. Pra mim funcionava, mas tinha TV, videogame e eu optava por dormir. 20 minutos era perfeito. A Mariane falou aqui. O ambiente é muito útil, mas precisa de uma mudança cultural. Isso aí que a gente pegou nesse ponto aqui também, né? A Samantha falou, funciona assim, algumas empresas têm cabines de cromoterapia, te ajuda a tirar o estresse. Então, são vários os usos, são várias as utilidades, mas é aquela coisa da cultura, a gente vai falar um pouquinho mais aqui por que a cultura influencia muito, né? Sim. Que aqui ele até segue aqui falando no texto, né, que eles tiveram boa intenção em colocar essas salas para funcionar, porém não repensaram os modelos de gestão. Ou seja, tinham salas, vamos dizer assim, dos anos de 2010 com modelo de gestão dos anos 80 e 90. E naquela época, nos anos 80 e 90, o modelo de gestão era ali linha dura, né? Um então, chicote ali. Exatamente. Então, tipo assim, era marcando produção, quanto tempo você trabalha, que hora você chega, que hora você vai embora. Então, tipo, era na ponta do lápis ali, era o que a gente chama de microgerenciamento, né? Então, ver cada ação que o cara tá fazendo ali, pra ver se ele tá ali cumprindo, porque a empresa naquela época, né, ainda tinha aquele pensamento de que o funcionário vale o tanto de horas que ele trabalha. Então, eu estou te pagando para você trabalhar 8 horas por dia. Se você trabalha 7 horas e meia e fica meia hora parado, então você está me roubando meia hora, né? Então, esse era o pensamento da empresa antigamente. Então, não dá para você falar pro cara assim, ó, tem aquela sala ali, mas você não pode usar, se você usar, você vai estar me roubando. Então, fica um negócio meio contraditório, né? Pode crer. A gente vai aqui para um outro pedaço que questiona e aprofunda um pouco mais a discussão. E fala assim, a empresa que tem sala de descompressão é uma empresa cool ou um lobo pele de cordeiro, né? Eu sou até engraçado quando vejo notícias sobre empresas que inauguram com toda a pompa suas salas de descanso e logo após o término do coffee break, lá estão os líderes pedindo para todo mundo voltar para seus postos de trabalho. Frase aqui do cara que postou aí esse artigo. Então ele fala assim, mal inaugurou, a galera corre para lá, tipo criança pegando brinquedo novo, e os líderes já começam, ô pessoal, bora lá que tem reunião agora, bora. Então e aí? Qual que é a parada então? Sim, ele até fala aqui, né, que é comum, dias após o lançamento da novidade, ver apenas os grandes executivos desfilarem com clientes e convidados nos luxuosos ambientes de descompressão, enquanto os mais interessados continuam inibidos a ocuparem aquele espaço, que é a princípio feito para eles, né, só que não. Ou seja, tipo, vira uma coisa ali de você fazer marketing, né? Então você vai pro seu cliente, fala, olha que legal, nosso espaço, olha como nos preocupamos com o funcionário, mas se o funcionário for lá, ele vai sofrer uma represália, né? Pode crer, ele faz até uma crítica pesada aqui na sequência e fala assim, ó, a verdade é que nem todas as empresas pensam no bem do funcionário. Muitas deturpam o conceito das salas de descompressão para demonstrarem externamente o quanto são descoladas e inovadoras, mas obviamente não são. Então, fica uma coisa de imagem. Eu vou falar aqui um negócio que eu falei que eu ia desabafar, eu vou falar agora. Que, como de vocês sabem, né, a gente da Startadora, a gente fica ali na WeWork da Berrine, tipo, ali na WeWork não é empresa, né, é uma empresa que hospeda empresas, né, então a gente fica no coworking e tem um andar lá que tem o Totó, né, o Pebolim, tá? Pra vocês que são paulistanos, tem carioca assistindo aqui, mas tem carioca assistindo aqui também. Mas estamos transmitindo de São Paulo. A Valéria, o Luiz, eles estão no Rio de Janeiro assistindo. Estamos sentados aqui é de São Paulo. Então aí, pra você que é do Sul, é Fla-Flu, aí
Se você tem outro nome em outro lugar, diga aí que eu falo aqui também. E em Portugal, se tiver alguém assistindo aí, Angola, sei lá, fora do Brasil, língua portuguesa, pergunta aí, fala pra nós aí que a gente vai dizendo aí. É o bonequinho lá que você chuta a bolinha. Lá no Rio é Totó. A gente ficava lá jogando, eu e o PH, inclusive, a gente era os que mais jogavam lá. Verdade, a disputa era feia. A gente jogava um contra o outro, mas a gente jogou junto também contra cliente, contra parceiro. Esses eram os melhores jogos, pô. E, pô, teve uns dupla, lá que foram épicos, né? A gente de dupla jogando. Jogamos quando a gente foi pra outros estados também, que também tinha, a gente jogava. A gente tava abusado já, tava se achando. Cheio das técnicas E depois de um tempo aqui, na WeWork, eles começaram a falar que não podia mais, tinha horário. Só, a gente passou a não poder mais jogar e só joga agora se for no horário do almoço ou depois das 18, parece. Isso mesmo, que é quando as pessoas vão embora, né? Sim. A gente não, a gente às vezes fica até mais tarde, a gente até conseguia jogar. Mas eu acho zoado, por quê? Porque eu usava isso às vezes quando ia receber alguém, possível cliente ou parceiro em reunião, e às vezes a pessoa chega mais cedo, às vezes tem um que chega cedo e tá esperando o outro. Aí eu esperava jogando, trocando a ideia ali, era um quebrando né? gelo e tal, então eu usava pra isso, né? Então até eu não sabia que a regra tinha mudado e um dia fui jogar, tinha uma pessoa que convidei lá que ia ter reunião. E chegaram lá, não pode essa hora. Inclusive nem pra recolher a bolinha, nem nada. Sim. A bolinha tava ali, peguei e joguei, né? Porque faz barulho. Sim. Falei, pô, mas faz barulho num lugar onde tem as mesas do Hot Desk, mas as pessoas ficam com fone. E mesmo assim, né? Botou do lado ali, a pessoa sabe que ela tá com o Hot Desk numa área que tem isso aí. Sim, pô. Por que não bota no outro andar, então? Onde não tem mesa de trabalho, então. Eu não entendi. Então... Não, sem contar que várias pessoas também trabalham na mesa de almoço, né? Que a gente sempre criticou isso aí. Várias pessoas ficam trabalhando no lugar que é pra comer, que é do lado dessa mesa. Então o cara, tipo, já tá no lugar errado, não dá pra reclamar também. Então, assim, é bem o exemplo que o cara colocou aqui, né? Que é um negócio que é feito pra você usar, mas só que não. Né? Só nesse horário aqui. Aí, se for usar no horário do almoço, todo mundo que tá ali for usar no mesmo horário, eu não jogo, né? Exatamente. Porque não vai dar pra todo mundo jogar, só tem um totalzinho. Uma mesa. Lá. Então, e depois das 18 é porque a pessoa vai embora viver sua vida. Ela não vai ficar virando a madrugada jogando totó ali, né? Então, acaba perdendo sentido. Sim, e a ideia do negócio é tipo assim, pô, tô aqui no meio do dia, tô estressado, pô, preciso parar 5 minutos aqui pra relaxar. O cara vai lá, joga um pouquinho e volta. Mas se no meio do dia você não pode parar, então tipo assim, vai relaxar na sua casa, tá ligado? Então, tipo, Pois é. Então é melhor se assumir. Tira o totó, fala, pô, não vai ter, ou tira o videogame. Se o cara não pode usar, não tem sentido de existir isso, sabe? Se o cara for ser julgado como vagabundo, o cara quer trabalhar, tá ali e tal. Então, aqui na matéria vai falar um pouco mais disso. Que às vezes você tá ali fazendo alguma coisa e às vezes você tá num prazo de entrega de projeto de alguma coisa. E aí como você fica diante aí do seu líder, do seu supervisor direto, sei lá, como tiver lá o cargo que chama na sua empresa, seu líder direto ali fica vendo que você está jogando ao invés de entregar. Talvez ele pode achar que se você ficasse menos na descompressão, você entregaria mais rápido. Então, como que é isso aí, cara? Exatamente. Como que vocês lidam com isso, vocês que têm mais contato? O que vocês acham disso, mesmo quem não? Fala aí pra gente então, aí. Até nos comentários aqui, ó, a Raíssa Furtado falou o seguinte, ó, normalmente os designers que criam esses espaços tentam incentivar os 5 sentidos através de iluminação, texturas de revestimentos, aroma suave, som ambiente e algo para agradar o paladar. Então é realmente para você, né, se desconectar e você ficar ali tranquilo, relaxado, sair da pressão. A Valéria falou que a primeira vez que ela foi na startadora, ela conheceu o Totó, jogou aqui Totó na startadora. Valéria fala, acho que ela foi no sábado, por isso. Ganhou ou perdeu no Totó? Fala aí. No sábado pode, né? Ninguém reclama de barulho. A Raíssa falou que ela ficou sem jogar Totó. Tinha muita gente querendo jogar na hora do almoço, que ia na rework. Então exatamente o que ela acabou de falar. Deu problema aí que eu avisei, tá vendo? Acabou de validar aqui, ó. Vendo? Zoado, né? Então eu falo assim, ó. Esse tipo de organização tem uma visão marqueteira sobre o que é inovação e ao invés de motivarem seus colaboradores a ousarem em suas operações, faz exatamente o contrário. São controladores e focados no resultado imediato. Não que isso seja pecado, mas o problema está em criar uma cortina de fumaça quanto aos seus métodos nada ortodoxos de recursos humanos, sob a ótica de uma falsa cultura de valorização dos profissionais. Então, inovação nem tem nada a ver com isso. Tem nada a ver inovação com ter descompressão. Não vejo que tem a ver com inovação. As pessoas criam aí suas expectativas sobre inovação, criam uma visão romântica do que é inovação. Inovação não tem nada a ver com isso, é legal. A gente mesmo, empresa de inovação corporativa, tinha lá o Total pra gente jogar, mas em si, a gente várias vezes não ia mais jogar porque não dava tempo. A gente trabalha pra caramba, mesmo sendo inovação. Então,
Uma coisa tem nada a ver com a outra, que ficou assim, essa visão do Vale do Silício, que os caras têm mesa de ping-pong, videogame, não sei o quê, mas, cara, é geralmente focado pra pessoa que fica muito tempo lá. E aí a pessoa acaba fazendo isso pra dar uma quebrada ali, né? Pra dar um ócio, que nem eu tinha falado. A pessoa corta uma atividade a outra, fazendo uma coisa no meio que deixa ela mais de boa, né? Então, mas isso compete com qualquer coisa. Às vezes a pessoa pode querer parar um horário pra ler, pra assistir uns vídeos no YouTube, navegar na rede social. Funciona às vezes do mesmo jeito pra pessoa cortar uma válvula de escape, né? Entendeu? Então, porque tem lugar que você não pode nem acessar a internet direito, nem acessar a rede social. Bloqueado, não pode nada, né? Então, assim. Não pode usar celular. Não pode usar celular. Então, dependendo do trabalho, até isso já vira uma novidade. Mas não necessariamente uma inovação, mas como o cara falou, uma visão marqueteira. Sim. Né? Eu tô dizendo que eu sou o que eu não sou. Isso que ele tá querendo dizer. Marqueteira no mau sentido. Isso aí. Né? E aí tem empresas, né, que às vezes não são marqueteiras, não tem esse espírito, mas, tipo assim, elas têm uma boa intenção. Pô, ela realmente quer, eu quero ajudar o cara aqui e tal. Mas por que isso às vezes não dá certo? Então ele começa algumas perguntas, né? Então ele fala assim, pô, você que é líder de alguma empresa, de alguma equipe, não gestor, responda sinceramente. Você não se tira incomodado ao ver um colaborador jogando videogame enquanto existe uma grande pressão para entregar uma tarefa que apenas ele pode fazer? Então imagina, você tem um relatório lá para entregar para o cliente está esperando o relatório e o cara que escreve o relatório está lá jogando videogame. Então você fosse o chefe desse cara, você ia falar, não, tranquilo, deixa o cliente esperar lá um pouco, ou você ia cobrar o cara para sair de lá e entregar logo? E não só sendo chefe desse cara, às vezes você é o cara que prometeu isso pro cliente numa etapa anterior, sim, ou você é da próxima etapa também, que pode estar demorando. Então, impacta assim, no seu trabalho de alguma forma. Impacta em quem está no fluxo ali, né? Então, eu acho que essa questão precisa ser considerada e que a pessoa também precisa ter senso do momento de fazer as coisas, que esse é o problema, né? Existe autogestão, mas se tem um gestor ali é porque supostamente a pessoa não consegue se autogerenciar. Eu, se fosse a pessoa que está trabalhando comigo ali, eu incomodaria ela assim. Falar assim, ô fulano, manda lá o relatório, depois você joga, pô. Depois você passa o resto do dia jogando, mas pô, prioriza o que precisa ser mais rápido. Então, sim, eu acho que nesse ponto a falha é do cara, sim, de parar, deixar de enviar, por exemplo, uma proposta, um relatório, alguma coisa assim que vai pegar bem para o cliente você ter essa celeridade, ser mais ágil, sim, em troca do tempinho que ele fica ali, que pode ser empurrado um pouquinho para depois, né? Então, isso aí. Então o autor do texto até fala aqui, né? Se a resposta for sim, ou seja, você ficaria incomodado, claramente a cultura da sua empresa tem características de ansiedade e de autocontrole operacional. Geralmente, esse tipo de ambiente cultural é voltado ao imediatismo e acredita cegamente que a performance do profissional é definida em horas de trabalho e não em mensurar a qualidade e impacto de suas entregas. Então foi o que eu até tinha comentado mais cedo, né? Algumas empresas têm essa visão de que, pô, pago aqui pela sua hora, então senta a bunda aí e trabalha. Não importa muito o que você está fazendo, mas se está fazendo uma coisa de trabalho aí tá bom, que eu tô te pagando por hora. Que também é uma empresa que tem aquele cara que, pô, dá 5 horas da tarde, o cara lá que tá fazendo vai embora. Que a gente também critica esse tipo de abordagem. Sim. Que é contrário a esse modelo que é o que a gente trabalha aqui na startadora, pelo menos, que é o de resultado, né? Então a pessoa tem total liberdade, com total responsabilidade de entregar o resultado ao qual ela se comprometeu a entregar, né? Dentro dos prazos, dentro da forma ali pré-acordada, que a pessoa falou, não, consigo, eu entrego, concordo com isso aí, vou fazer, então, pô, a pessoa vai ter que entregar ali. Então, e por que eu falei assim, mesmo assim, né? E o cara tá dizendo aqui, se a resposta for sim, a gente é controlador. E a gente sabe, por exemplo, que na startadora a gente não é assim. Por que eu respondi isso mesmo assim? Que a minha resposta aqui foi sim. Porque é como você cria essa resposta para o cliente. Vamos supor que esse relatório aí você tivesse 5 dias para entregar. O cara pode jogar, entregar amanhã de boa, tem mais 3 dias para frente, tá com folga, é uma coisa. Sim. Mas, pô, se você conseguir mandar no mesmo dia pro cliente, ele não vai gostar? E mesmo assim o cara pode jogar. Então eu tô aqui defendendo um pouco só de a ordem das consciência. coisas, né? Então, mudar um pouco essa ordem. Se é um negócio que você faz rápido, se for um negócio que você demora 2 dias fazendo, então não importa se ele começou agora ou se vai começar depois da partida de videogame. Igual sua mãe falar, primeira lição de casa, depois você vai na rua jogar bola. Entendeu? É isso aí, pô. Então, agora, se o negócio é rápido, cara, faz logo. Manda pro cliente, vamos causar uma boa impressão. E isso demonstra também a preocupação da pessoa que está fazendo uma etapa de um processo maior, o comprometimento dele com o todo e com a própria empresa. Vou falar assim, pô, é importante eu não ser um gargalo aqui. Então pingou do meu lado, eu passo pra frente, depois vou lá jogar meu videogame. E o próximo cara que receber aquilo, às vezes é o cara que tá no videogame agora. Exatamente. E vai chegar lá, opa, já tem coisa pra fazer aqui que precisa ser rápido, então eu vou trabalhar. Entendeu? Então,
dá pra fazer um meio termo aí legal que eu acho que vai funcionar melhor, né? É isso aí. Então, vendo aqui o que a galera falou no chat, né? Então rolou várias interações aqui, né? Deixa eu ver, o Luiz falou aqui, né, que é muito engraçado aqui. que rola um espírito de puxa pra trás, né? Que não jogo, ninguém pode jogar, já trabalhou em lugares assim, né? A Valéria falou que pode ser modinha. As empresas têm clientes que vejam, mas não aprovam que seus colaboradores usam. Ou seja, o famoso pode, mas não deve, né? E o Luiz até falou, o famoso pra inglês ver, né, o pessoal fala. Então, a Raíssa falou, se eu fosse dona da empresa, chegaria nele e perguntaria, o trabalho tal já foi feito? Ou seja, empurrar o cara ali, na parede ali, velho. Já deu uma voadora no peito. Aí o Rafael Rodrigues falou o seguinte, ué, tem prazo pra entregar, só não vacilar no prazo. Então, exatamente. Então, foi o que eu falei aqui, tem um meio termo. Tem um prazo, o prazo tá bom, tá longe, mas qual é o volume de coisa que tem pra entregar nesse prazo? O tempo desse trabalho que você vai entregar demora muito ou demora pouco? Então, isso influencia também se você faz agora ou deixa pra daqui a pouco, pô. O Rafael até comentou aqui que entregar no mesmo dia acaba acostumando mal o cliente. Então, eu acho que não é bom entregar no mesmo dia. Depende do que é, né? Sim. Quando você pede uma pizza, você não quer só no mesmo dia, você quer daqui a pouquinho, né? Então, varia, né? Quando você pede uma comida, é diferente de quando você compra, sei lá, um smartphone. Mas, por exemplo, se você pudesse, você está na rua agora, comprar um smartphone, chegar em casa e ele tá lá, você não ia gostar? Se você fosse um empreendedor que conseguisse construir essa velocidade logística, você não lançaria uma empresa que conseguiria entregar super rápido? Sim. E a Mariane Machado comentou aqui, né? É uma mudança de cultura, pois existem pessoas que não sabem usar uma descompressão e sim como folga. Né? Concordo. Então, é a cultura dos dois lados, é a cultura da empresa e a cultura da própria pessoa. Né? De, depois eu faço e tal. Porque tem muita empresa que não tem a descompressão, mas tem o cafezinho lá. E a pessoa, ao invés de trabalhar, fica lá falando no cafezinho. Eu já vi empresa assim, não vou citar nomes aqui, mas já presenciei isso aí. Empresa que as pessoas são tão devagar que elas passam o dia inteiro conversando e, tipo assim, das 8 horas lá, ao invés de trabalhar 4, que nem você falou que produz 4, a pessoa deve passar umas 6 horas conversando e 2 trabalhando. Então, sim, realmente, assim, não tem como se produzir, né, galera? Então, tudo tem ali o seu equilíbrio, né? Isso aí. A Raíssa até falou que é por isso que ela pergunta primeiro se dá patada, né? Tem prazo, chega na hora e não entrega. Pra ver se o cara tá chegando no prazo e vai entregar mesmo, né? Então, o rapaz do texto até fala aqui, né? Com esses valores, fica difícil convencer os colaboradores de que não serão julgados, mesmo que silenciosamente, por usarem a sala de descompressão durante o expediente. Afinal, eles serão cobrados por horas de dedicação e não por objetivos e metas, né? Então ele tá falando que às vezes tem uma cultura aí que... Essa cultura de quantas horas você trabalha, às vezes prejudica, né? Esse tipo de... como eu falei, quando é projeto, é coisa longa, então assim, se o cara joga no meio do dia, ou se ele trabalha o horário do expediente e fica jogando depois, vai dar na mesma, pô. Se ele fica até mais tarde porque jogou no meio também. Sim. Se o projeto demora 2 semanas, vai demorar 2 semanas do mesmo jeito. Exatamente. Né? Porque o cara vai deixar de jogar ali que vai ser... Sim. Vai demorar mais. Até porque o cara não vai jogar 6 horas seguidas, né? O cara não vai fazer uma maratona. O cara vai jogar ali 15, 20 minutos, mano. Não, mas mesmo se ele fizer, cara, se ele conseguir fazer um trabalho de 2 semanas e 1 hora antes do horário do prazo fechar, beleza, o cara é muito bom. Mas, pô, é coerente isso? Porque o pessoal sempre fala, né? Você pagou pela habilidade dele de fazer em 10 minutos o que os outros demoram 2 semanas. Mas imagina se ele focasse em trabalhar mesmo. Uhum. Quantas coisas de 2 semanas ele não faria em 1 semana? Sim. Então, por isso que eu falo que tudo tem um meio termo aí. É legal o cara poder ficar de boa. Eu sempre falo isso, né? Que, por exemplo, férias. Férias só é bom pra quem trabalha, certo? Se você é um cara que não produz e se cansa o suficiente, as férias não tem o mesmo significado pra você, né? Uma folga, um fim de semana de boa, passear e tal, não tem a mesma coisa do cara que só vive fazendo isso. Essa é a rotina pra ele. Então a percepção muda, então é a mesma coisa. A descompressão só serve pra quem vive sob pressão. Só vive sob pressão quem tem prazo apertado pra entregar as coisas, tem prazo, mas quantas coisas tem pra entregar nesse prazo? Então, dá para fazer um bem bolado aí entre produtividade, resultado e também um pouco de anti-estresse, né? Isso aí. Aí ele puxa aqui pro outro lado agora, ele fala assim, agora você, colaborador, me responda sinceramente, você enfrentaria o medo de represálias e ficaria na sala de descompressão no horário de expediente, correndo o risco de ser visto como por seu superior ou até o CEO da empresa? E aí? O que vocês acham? Cara, ele fala assim, ó. Tenho certeza que 99% vai responder que não. E essa questão representa a segunda
a segunda e contundente prova de que sala de descompressão em empresas controladoras não funcionam. Falou, os corajosos que fazem parte do 1% que arriscaria a própria pele, mesmo não sendo flagrados por superiores, seriam delatados pelos próprios colegas que alimentam a cultura de controle de baixo para cima. Ou seja, o alvo pintado nas costas será inevitável. Né? Aí vai ser, de novo, a cultura. As próprias pessoas veem dessa forma, o bagulho vira uma armadilha. Quem for lá vai ser o... Nossa, olha só, ele foi lá e tá jogando videogame. Mas, pô, não tem, né, pra isso? Então, é o outro lado da moeda, né? É isso aí. Então ele segue aqui falando, né, que tem até empresas que estão bem intencionadas, quer extrair melhor da sala de compressão, mas ainda não está funcionando. Né? Então ele fala assim, empresas com culturas inovadoras são mais complacentes ao erro. Elas estimulam inovação através das tentativas e cuidam para que as falhas sirvam de aprendizado, evitando a repetição e extraindo o que deu bom resultado daquela experiência. Pois é, então isso é um bom exemplo, né, do outro lado da moeda ali, né? O cara precisa de um equilíbrio aí, tem que ter a cultura acompanhando, a dose disso, e tem a ver com o tipo de serviço que se faz. Sim. Porque isso aí não vai funcionar para todo mundo o tempo todo. Por isso que já existia antes, empresa tipo indústria, fábrica, essas coisas. Às vezes a empresa tem um clube, onde a galera vai no fim de semana, vai num outro horário, sei lá. Então, assim, tem formas às vezes de conseguir o mesmo resultado aí, sem ficar interrompendo a produtividade também, né? Sim. Pode crer. Então, assim, é aqui uma escolha aqui, né? Entre a liberdade que você dá para o colaborador e o quanto que você precisa que ele produza. Então, eu acho que fica meio que nessas duas coisas aí a decisão de investir nisso ou não, né? E aí, o que vocês acham? Mais alguma coisa que vocês querem falar aí sobre isso? Alguma consideração? Acho que não. Sim. Então chegamos nessa conclusão aqui, né? O que você acha mais? Alguma consideração final aqui antes da gente ir pra frente? Não, eu acho que é isso mesmo. Como a gente pontuou bastante, acho que tem que ser uma questão de cultura, né? Não pode ser só implementar a sala lá e achar que a sala vai resolver. Achar que o problema é de espaço físico, né? Não é. Tipo, é a cultura da empresa, né? Sempre é pessoas, como a gente se fala. Empresas são feitas por pessoas, com pessoas e para pessoas. Então se a gente tenta resolver as coisas eliminando a variável de pessoas, tende a dar errado, porque isso aí é do que a empresa é feita, né? Então... eu penso que a descompressão ali é um negócio optativo também. Ninguém é obrigado a usar. Exato. Porque tem, às vezes, as coisas que nem happy hour de empresa, que às vezes a pessoa fica mal vista porque não vai no happy hour. Também ninguém é obrigado. Exatamente. Você tá ali pra trabalhar, não pra fazer amigo, certo? Se você fizer amigo, melhor, lógico. Mas se não, pelo menos... Se entregar o valor pelo qual você foi contratado. Exatamente. Então eu acho assim que é optativo, tanto pra usar quanto pra não. E no momento que tenha coerência. Só isso, assim. Acho que não é muito